Damos início ou continuidade aos nossos estudos do curso de Medicina Espiritual, onde estamos na aula 24, campo magnético, né? Campo de comunicação magnética. E abrimos aqui na leitura do capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma parte muito peculiar para todos nós, chamada A Fé Transporta Montanhas. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés. Ele disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-los. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esta criança. Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos, nós, outros, expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: Transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, que cada dia nos dais hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Assim seja. Eu gostaria de tirar apenas um minuto de reconhecimento para que a gente, todos nós aqui que estamos estudando esse curso, lembremos, saibamos o quanto a gente é acompanhado pela espiritualidade. Veja, quando eu estava de olho fechado ali no comecinho, eu fiz a oração do Pai Nosso. Enquanto eu fiz a oração do Pai Nosso, eu abri nesse texto. Abri aleatoriamente, de olhos fechados, enquanto estava fazendo, e caiu exatamente o texto que representa um dos textos da aula, ou uma das exemplificações do texto da aula, do campo magnético de Jesus. E quando nós terminamos, a nossa irmã fez a oração do Pai Nosso para todos vocês. Isso para a gente ver o quanto a espiritualidade se conecta entre a gente e realiza ali uma sintonia de pensamentos, uma sintonia de informações, tudo para nos trazer o conhecimento. Quanto mais a gente vai avançando agora no curso de medicina espiritual, mais o conhecimento a gente vai adquirindo dentro de uma área específica, mais o nosso campo magnético vai começar a se abrir. E ele vai começar, nós vamos ter novas sensações. Eu me recordo mais ou menos nessa fase do curso, foi quando nossas irmãs começaram a entender, a Tati e a Samila começaram a entender a importância do campo magnético, as reações, as sensações, as dores, né? E as comunicações, tá? Então que a gente saiba que a partir do momento que a gente começa a avançar, nós nos demonstramos a sintonia com a espiritualidade, e a espiritualidade observa em cada um de nós a nossa dedicação
e começa a abrir o nosso campo magnético, vai fazer uma sintonia um pouco maior, né? Boa noite, dona Regina, muito bem-vinda. Oi, boa noite, gente. Desculpe, aí eu estava tentando entrar, não conseguia. Ninguém abria espaço para mim entrar. Porque a gente Ai, estava numa leitura desculpe. naquele momento. É verdade, gente, mas tudo bem. Chego lá. Mas olha, dando início então mais essa aula, como a gente estava falando, né, o campo de comunicação magnética é, é uma área muito interessante porque tem muitos aspectos dentro do espiritismo que a gente não estuda, não adentra. Às vezes é por falta até mesmo de uma conexão maior com a espiritualidade, com os mentores espirituais dos centros espíritas que existem espalhados pelo Brasil, não é? Onde as pessoas ficam, ou até mesmo uma mistura de conhecimento do espiritismo com o catolicismo, ou do espiritismo com o lado evangélico, ou do espiritismo com o, as religiões africanas. Então, essa mistura que aconteceu no Brasil, essa grande panela de informações, traz muitos equívocos de pensamento, né? Onde a gente acha, por exemplo, que o espírito entra dentro da pessoa, onde a gente acha, por exemplo, que aquela pessoa que está sobre é, domínio de alguma entidade, né, que é agressiva, está ali, e tirou aquele outro espírito e afastou, e não é bem assim, né? Então, a doutora Cristina ela vai nos trazendo essas exemplificações, esses esclarecimentos, e vai gradualmente desmistificando essas informações que a gente não tem, equivocadas, né? E um outro aspecto muito interessante a respeito do campo de comunicação magnético é o de... Só um segundo, pessoal. Perdão, o que aconteceu? Perdão, eu estou tomando conta de duas crianças aqui sozinhas hoje, né? Ah, um dos outros aspectos muito interessantes dentro disso é a respeito da própria mediunidade, né? A própria mediunidade, a gente acha que todas as pessoas têm mediunidade ativas, né? E às vezes um determinado médium pode ter uma mediunidade obsessiva. O que é isso? Um espírito que está no campo magnético continuamente daquele médium e ativa aquela mediunidade, né? E a pessoa, o médium não sabe, né? Isso acontece bastante com aquelas pessoas que cobram determinados valores, né? Para poder fazer, olha, se você vir aqui, eu faço a leitura da sua existência, não sei. E aqui na Austrália, infelizmente, existe muito disso, tá, pessoal? Porque a mediunidade é praticamente paga, é como se fosse nos Estados Unidos. E aí as pessoas vão, eles fazem leituras, né? O que que acontece ali? Existe uma entidade que trabalha com aquele médico, está no campo magnético continuamente dele, e quando se aproxima de determinada pessoa, ele faz a leitura mental daquela pessoa, do que ela estava preocupando, o que ela gostaria de falar, e aí vai falando para o médium, que está conectado no campo magnético, que estão sintonizados, né? E aí vai passando as informações, e o médium vai falando, e a pessoa vai se impressionando. Nossa, que coisa, ele sabe tudo, ele consegue ver isso. E não é bem assim, né? Mas eu vou parando por aqui para que a gente possa trazer as dúvidas, tentar explicar para vocês um pouco mais, caso vocês não tenham compreendido a aula, e teria as dúvidas que vocês gostariam de saber. Quem gostaria de ser a primeira? Ou o primeiro? Dona Cíntia? Eu posso perguntar se tudo Então bem. vamos. Ah, Chico, eu tenho uma dúvida com relação, talvez eu ache até mais de uma dúvida, mas teve uma parte na aula que a doutora falou sobre, acho que fizeram uma pergunta, na verdade, né, sobre eletrônicos e tudo mais, né. Eu quero fazer uma pergunta, porque assim, bom,
eu acho que eu já comentei contigo sobre a sensibilidade e tal, e muitas vezes eu tenho essa questão, às vezes, de sentir em pessoas, ou até mesmo em locais, onde que ela até comenta sobre aquele peso, né, que às vezes a gente sente, ou às vezes você percebe alguma pessoa, eu tenho uma sensibilidade, às vezes eu percebo que a pessoa tá com uma energia super negativa e tal, e, e eu já tive, eu quero fazer essa pergunta, se eu já tive sensações, eu não sei se isso é possível, né? Vamos supor, aqui, né, aqui, nesse momento que a gente está numa ligação, certo? Uma ligação, eu não tô próximo da pessoa, não tô, porque talvez eu não quero entender essa questão do campo magnético, mesmo estando distante, mas através de uma ligação, e já aconteceu casos de e dentro de uma ligação, eu já senti até mesmo essa energia dessa pessoa, entendeu? Isso é possível? Ou é coisa que eu tô através da ligação, porque a gente não está próximo, o campo magnético está super afastado, ou precisa estar fisicamente próximo? Você tá clara a minha pergunta? É claro, eu vou dar oportunidade para a dona Suzana, que já fez a cabecinha assim, para ela tentar responder. Depois eu esclareço um pouco mais, se ela perdeu algum ponto. Não, na verdade, eu só estava entendendo a pergunta, mas tudo bem. O seu Vandi fala sobre a diferença que existe entre a comunicação propriamente dita, né? A pessoa está se comunicando por intermédio de, né? Diferente de receber a influência de um fluido ou de um efeito de um encarnado à distância, né? Ele, por exemplo, relata que determinados telefonemas, né? Ele nem atende, recebe a mensagem ou quando começa a falar. Então, isso é outra coisa, né? É diferente do que é tratado nessa aula especificamente, onde se abre ou a pessoa já tem um campo magnético aberto por inconscientemente, né? Ela tem essa predisposição e não domina, não controla ainda a mediunidade, ou enfim. E aí ela simplesmente está o tempo todo recebendo recebe essa, é como se ele se comunicasse permanentemente, né? Inclusive pessoas que é, acham que isso é um dom, né? E transmitem determinadas mensagens. Eu conheci uma moça que fazia isso, né? Ah, encontrei a pessoa, e ela se vangloriava, inclusive, disso. Então, eu estava na casa de alguém, e vinha um desencarnado, um parente, e falava: Ó, fulaninho está falando isso, aquilo, isso aí é extremamente perigoso. A pessoa, inclusive, encontrava ela na rua, ou outras pessoas encontravam e começavam a fazer fila atrás dela para, fala isso para fulano. Então, isso é um campo de comunicação direto, né? Já no caso de um telefonema, uma percepção, você está percebendo o fluido, é sensitiva, é outra história. É outra forma de percepção, só que a pessoa, quando transmite por um telefonema, ela está transmitindo fluido eletromagnético negativo para você, ou o seu ectoplasma contaminado. Você está percebendo o fluido que ela tem, e os campos, eles são próximos, ou não existe distância, né, para a transmissão de fluido. O fluido pode ser transmitido. Eu, por exemplo, essa semana, eu tinha uma pessoa reclamando, uma situação muito grave, e era mensagem só, mensagem de WhatsApp. E eu recebi, eu tive que cortar a mensagem, olha, desculpa, porque eu não tinha me preparado para aquilo e começou a me afetar negativamente, né? Então, isso é um fluido que a pessoa está transmitindo, né? É diferente. Ó, Tiago, em sua maioria, para que você entenda um pouco, a maioria dos médios, tá? Eles têm um campo de comunicação magnético sem o controle do próprio campo de comunicação magnético. Então, a receptividade, quando você não tem esse controle, é tão grande. E eu digo isso porque, assim, eu já participava do espiritismo há muito tempo, já fazia trabalho dentro de centros espíritas aqui na Austrália, já participava de reunião mediúnica, e em determinada situação, um filho de um amigo meu, ele faleceu, né? Ele era um bebê e ele não conseguiu nascer, digamos assim, e morreu no parto, né?
E, obviamente, eu fui lá no hospital, no hospital, tal. Depois a gente foi no cemitério para enterrar o menino. E eu não conhecia ninguém da família da mulher dele, porque eram tudo australianos, né? Conhecia ele. E quando a gente teve o velório, quando eu estava no velório, quando desceram o caixão e tal, eu comecei a chorar de um jeito. Mas eu chorava assim, como é que a gente pode falar? Copiosamente, como é que é a palavra? Copiosamente. Eu chorava assim parecia que eu estava enterrando meu pai, digamos assim. Mas era de um choro assim, eu chorava e meu Deus, e eu sentia todas as energias, eu não sabia o que estava acontecendo. Depois de anos trabalhando nesse centro espírita. Então, assim, isso aí é porque eu não tinha nenhum controle, eu não me preparei. Então, assim, eu não tinha esse controle, tá? E o que acontece? A gente vai receber ligações de pessoas, que tem pessoas que vão transmitir um certo tipo de estresse, e a gente vai recepcionar. Olha, o campo de comunicação magnética, ele pode ser afetado até pelo aquilo que você assiste. Então, você começa a assistir determinado filme, e aquele filme tem muita morte, e morte violenta, do nada você começa a sentir no seu coronário assim uma pulsação. Trum, 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 trum. Se você chegar no seu coronário, você fizer assim, ó, você tocar e você sentir na superfície daqui, como se fosse uma pulsação grande, desliga o canal, bota um desenho animado, vai fazer uma oração, desconecte, porque aquilo ali vai te trazer energias, você vai sintonizar com canais do lado externo que estão querendo, entendeu, essa aproximação, vai te perturbar a tua noite, vai te perturbar a tua semana inteira, tá? E você não vai saber o porquê, você vai dizer, poxa, mas eu tô fazendo curso de medicina, tô estudando, faço o evangelho lá, mas por quê? Então, tem muitas coisas que podem afetar o campo de comunicação magnética. Às vezes não é somente o espiritual, o espírito querendo se aproximar, tá? Pode ser as escolhas, o que a gente assiste, o que nós vemos. Sim, Suzana? Gostaria de completar? Sim, em relação a isso, é aquele que fala, né? A pessoa está à distância ou a pessoa está. Toda a influência depende do tempo de contato com a atmosfera fluídica e, Uhum. e da proximidade, né? Quanto mais próximo, pior. Quanto mais tempo de contaminação, pior. E da intencionalidade, da qualidade desse fluido. Então tem que estar atento a isso quanto mais a gente está atento, mais a gente começa a perceber essa qualidade fluídica e prestar atenção e anotar os efeitos. Eu tenho um caderninho que eu anoto. Então, hoje eu senti assim, resolvi assim. Por quê? Porque nós esquecemos, né? Mas ajuda muito e com certeza, assim, a questão da distância, dos telefonemas, reuniões de trabalho pesada, né? Agora, a diferença de você ter um campo é que você não se preparou, vai para um ambiente que você não sabia, né? A diferença de você estar com um campo magnético aberto e uma entidade se aproximar é tão diferente da do fluido, porque é muito forte. É como o Chico falou, ele sentiu um choro, né? Eu senti a proximidade em já duas ocasiões, e para mim é no timo. Como o timo é o centro de ativação do campo magnético, e o meu campo magnético provavelmente estaria aberto, né, naquele local, o que que aconteceu? A entidade se aproximou e eu sinto uma dor incomensurável no timo, a ponto de não conseguir nem entender o que as pessoas estão falando comigo. Isso é uma aproximação. Diferente de simplesmente um, A um sensação. fluido É. de telefonema, você sente um negócio, mas não é a mesma coisa. Realmente a aproximação você sente, e sempre é, como nós somos muito imperfeitos ainda, sempre é de uma coisa dolorosa, de mal-estar. Quando é médico espiritual, é uma paz que realmente é como, como a doutora Cristina fala, assim, parece que nós vamos morrer, porque é uma paz, é uma coisa tão leve. Eu vou morrer agora, né? Estou sentindo uma leveza tão grande que parece que eu estou indo. E isso é o médico espiritual que nos dá uma paz
né? Nunca é exagerada, uma alegria exagerada, uma coisa. Esse exagero é o nosso desequilíbrio, né? Eles são muito constantes, muito leves. Dona Cíntia? Pegando o gancho da pergunta do Tiago e vendo que a Suzana respondeu, e sim, eu já vi alguns vídeos da doutora Cristina Sabandir, falando sobre essas questões, até quando o Tiago estava falando, eu estava meio que respondendo, porque eu já tinha visto essa resposta, assim, pode acontecer contaminação à distância, sim, eu tinha visto algumas palestras falando sobre isso, mas a minha pergunta é, a gente sabe pela reforma moral a nossa postura que tem que ser, como médium, né? A gente sabe de tudo isso, mas tem coisas que a gente não consegue evitar, né? Acabam acontecendo. Hum. Que nem no caso do que o Tiago perguntou, recebeu uma ligação, ou no caso que a Suzana falou, uma mensagem de texto. Existe, eu acho que já foi falado, mas é bom repetir, refrisar, o que a gente consegue fazer naquele exato momento para cortar essa, 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 essa ligação atravessada que está acontecendo nesse momento? Essa é a minha pergunta. Olha, o fator mais interessante de quando você começa a se autoavaliar é quando você começa a notar que a sua sensibilidade começa a captar algo que não era para estar ali, ou que você está começando a se agitar. Mas isso vai tudo, você só consegue fazer isso quando você faz a autoavaliação constantemente. Como é que eu estou hoje? Como é que eu passei hoje o dia? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu não fiz? Que aí você, peraí, errou, tá bom, errei. Hoje eu gritei com a minha filha, por exemplo, dá um exemplo aqui. Hoje eu gritei com a minha filha. Como é que eu posso fazer da próxima vez? Vou fazer isso daqui. Respira fundo. Então, assim, todas essas coisas, é uma autoavaliação que você encontra um autocontrole. Então, você, quando acontecer uma ligação dessa, peraí, isso mexeu comigo. Na próxima vez, eu vou fazer assim. Mas o que você pode fazer numa situação dessa? Se você tiver a capacidade, né, de estar ouvindo a ligação, tá, de uma pessoa, ou estar com determinada pessoa na tua frente, e aquela pessoa tá, poxa, porque minha vida tá um desgaste, porque não sei o que, tá dividindo toda aquela energia com você. Naquele momento, se você tiver essa capacidade de perceber aquilo, você faz uma solicitação ao seu anjo guardião. No mesmo momento, você tem que dizer, querido anjo, eu sei que você está conectado comigo. Por favor, eu estou sentindo essa energia. Em pensamento, você vai dizer isso. Eu estou sentindo essa energia me afetando. Por favor, bloqueie o meu campo magnético para que eu não absorva isso. Opção número 1. Essa. Opção número 1 também, você dizer, olha, me segura só um segundo. Deixa eu só beber um copo d'água, então deixa eu só ir aqui no banheiro rapidinho, porque eu estou precisando no banheiro. Eu já vai no tempão. Aí você vai no banheiro, volta, faz uma oração, volta, tá? Ou então você está no telefone, você fala, olha, me dá um segundo, eu preciso só, tem uma pessoa batendo na porta aqui. Mas você tem que ter essa capacidade de perceber aquilo que te prejudicou, e você só consegue alcançar isso quando você começa a se autopoliciar, quando você vê que você errou, e você dizer, na próxima vez eu vou fazer assim. E aí você começa a criar mecanismos de percepção, e o seu próprio cérebro, tá, já fica preparado. É como se você preparasse para uma palestra. Vou fazer uma palestra. O que é que eu preciso fazer? Preciso. Aí você fica mentalizando a palestra. Então eu vou falar isso daqui, vou falar isso daqui, vou falar isso daqui, vou falar isso daqui. Às vezes na palestra você acaba falando, mas não na ordem que você queria. Mas você se preparou mentalmente. Então, esse preparo mental anterior vai te ajudar a saber qual fórmula você vai usar, tá? Dona Suzana? Mas só chamando a atenção que a técnica que os hospitais preconizam é leitura do Evangelho, oração, mentalização anjo da guarda. Nesta ordem e não em outra. Pelo menos 3 vezes por dia. Cientificamente, o que eles preconizam é a leitura do Evangelho sintoniza nossos pensamentos para aquilo que deve ser realizado e as palavras ditas do Evangelho têm uma ação magnetizadora também, né? Elas têm uma ação
importante, uma vibração, uma frequência tal, assim como dizer o nome de Jesus, de Maria Santíssima, tem um poder vibratório. Né? Esse poder vibratório nos ajuda a sintonizar com esse tipo de frequência, mas também a criar uma atmosfera fluídica em volta de nós, e nos permite, aí sim, no terceiro momento, mentalizar nosso anjo de guarda, primeiramente, no mínimo, né, para que nós tenhamos proteção durante o dia, porque nós somos muito inconscientes durante o nosso dia, e nós podemos estar sujeitos a esse tipo de ação. O uso de eletrodos para sair de casa, a gente já sabe que vai ter esse tipo de influência, são preventivos, né? Solucionar depois que aconteceu é pior, mais difícil, mais doloroso. Então, a disciplina que eles pedem não é à toa, não é para obrigar-nos a fazer coisas diferentes, senão para nossa própria proteção, em primeiro lugar. Né? Porque se nós somos responsáveis por um trabalho, como é que nós vamos trabalhar ajudando e curando se nós nem a nós mesmos nos protegemos e nos trabalhamos conscientemente, né? Criando uma disciplina que nos suporte para aquilo que nós temos que fazer, né? A qualquer momento eles podem nos chamar. E como se nós não aprendemos nem a criar uma atmosfera fluídica apropriada para isso, né? Dona Regina, dúvidas? Não, só estou ouvindo aqui, estou aprendendo. Eu só gostaria de falar o seguinte, não sei se vocês vão poder me responder. Alguns anos atrás, quando minha avó faleceu, a mãe da minha mãe, em que eu cheguei, o velório era em casa, né? Na casa da minha tia, onde ela estava. Em que eu cheguei, eu me debrucei sobre ela e tive uma leve sensação que ela se desprendeu naquele momento. Me deu a impressão que ela estava esperando eu chegar. Foi uma coisa, uma reação, aqui está falando sobre reação orgânica. E toda vez que eu sinto alguma coisa, é sempre uma reação orgânica que eu tenho. É uma coisa que eu não sei explicar, mas é orgânico, é uma coisa orgânica, entendeu? E aí eu fiquei muito impressionada com aquilo. Eu falei, meu Deus, minha avó estava esperando eu chegar. E aí eu senti, sabe? Senti aquela paz, aquela leveza, assim. E meu tio ficou até assustado, porque ele teve que me retirar de cima da minha avó, porque ele achou que eu demorei muito sobre ela, entende? E, na verdade, não é. Na verdade, eu estava emocionada, né? Porque eu estava sentindo que ela estava indo, que ela estava se desprendendo. Foi muito interessante. Então, a senhora vai estudar ali no livro Voltei, que é um livro de Chico Xavier, e ele conta a história de um trabalhador espírita do Brasil, que abriu vários centros espíritas no Brasil, inclusive, não é? E fala e relata o desprendimento dele, tá? E do Uhum. velório e tudo mais. E o desprendimento, pessoal, ele não acontece, digamos assim, de uma vez. Tem várias camadas, tem várias linhas de desprendimento que vão acontecendo, tá? Então, ele conta, primeiro, obviamente, ele desencarnado já, né? Mas ele conta até o momento que ele visitou o velório das sensações que ele teve. Então, a aproximação do espírito pode ter se mantido perto do corpo, entendeu, não é, Regina? Não é que você, não é que ali ouviu, digamos assim, foi naquele momento. E eu, no caso, Uhum. ela estava semi-viva. Não tem como. Ela está Não, semi-viva. Mas pode ser a aproximação dela como espírito perto do corpo dela, que existe toda a sintonia, mas já existia o uhum, desprendimento. E ali ela devia estar presente, entendendo? Vendo o uhum. velório. Obviamente, deveria estar acompanhada pelo anjo guardião dela, por outros familiares, entendeu? E a senhora sentiu aquela energia dela, É, realmente. entendeu? Agora tem uma outra coisa que eu não sei se eu contei para vocês de uma amiga minha, que é como uma irmã, ela foi criada com a gente praticamente. Depois da morte, um dia depois da morte da mãe, ela tocou o telefone, ela foi atender e era a mãe dela falando com ela. Ela falou que era a voz da mãe falando para ela que eu te amo, minha filha, desculpe,
pelas coisas que eu cometi para você, porque ela teve vários momentos bem difíceis com a mãe, e ela falou, Regina, eu fiquei muda, eu não falava nada. No fim, ela falou, eu te amo, minha filha. E ela falou que desligou, falou, você não acredita que aconteceu isso, você não acredita. Ela ficou tão impressionada, de vez em quando ela comenta sobre esse caso ainda comigo, fala, você lembra o que aconteceu comigo? Eu falei, meu Deus, eu não Mais para sei frente a gente vai estudar médios de efeitos físicos com a disposição, não, predisposição para eletroeletrônico. Mais para frente a gente vai estudar e pode trazer essa dúvida lá para frente. Ah, tá. Entendeu? Então, tá bom, obrigada. Então, mas Uhum. tá sendo muito interessante essa nossa aula de hoje, né? Agora, eu confesso para você, Suzana, que é bem complicado mesmo a gente entrar nessa rotina de fazer o evangelho 3 vezes ao dia, de fazer oração, de falar com o anjo da guarda todo o tempo. Eu já falo, já acho até que aborreço demais ele, tanto que eu falo, mas é meio difícil, porque isso daqui é a disciplina que a doutora Cristina fala que a gente tem que ter, né? Então, fica tão... Eu fico me cobrando com isso, porque eu não consigo fazer isso, eu não consigo, sabe? Eu faço meu evangelho, uma vez por semana, faço o evangelho no lar, leio o evangelho sempre, quase sempre, mas não todos os dias, não todos os dias, várias vezes por dia, não consigo, não sei, e não é por causa, acho que da correria, faz uma coisa, faz outro, um negócio e outro, entendeu? Então, acho que eu vou ficar devendo muito nessa parte, infelizmente, eu não sei até quando eu vou conseguir seguir tudo isso, assim, como tem que ser, vai ser difícil, vai ser complicado. Eu vou ter que me educar nesse sentido, entendeu? Dona Suzana? Eu me lembrei de uma cena que eu presenciei, onde cada um de nós, os anjos de guarda, rotineiramente, ao adormecer, em um horário estipulado das 6 da manhã, nos reúnem em círculo para orar para Maria Santíssima. Isso é uma rotina que eles, tendo ou não coisas para fazer, eles fazem porque nós ainda não temos o hábito e precisamos estar todos sintonizados a esse trabalho. Isso me trouxe uma humildade e um reconhecimento dos nossos anjos de guarda, que eles não reclamam de ter que nos arrastar às 6 horas, que é o horário de Maria Santíssima no Brasil, né? Da oração de Maria. Faça chuva ou faça sol, para eles não tem nem chuva nem sol, mas para nós tem. E eles nos trazem como crianças, e nós vamos sonolentos, e vamos até lá, e nos reunimos. E a partir esse círculo que se forma, cria-se como se fosse um círculo de luz que nos sintoniza a todos, né? É tão bonito. E outra coisa que eu gostaria de comentar é uma experiência que me fez entender o que significa o fluido magnético e o campo magnético. Toda ideia repetitiva de casos, coisas que nos aconteceram, que nos sentimos vítima, faltas de perdão, é uma transmissão magnética ao outro ser. Os processos de causa e efeito, de vinculação de um espírito com o outro, acontecem dessa forma. Eu presenciei na minha própria vida uma situação de falta de perdão, onde os espíritos superiores, os médicos espirituais me mostraram numa oração por que eu não conseguia superar essa situação. E eu vi o meu coronário vinculado ao coronário da outra pessoa,
com um fluido, como se fosse um tubo, e eles diziam, eles puxavam, diziam, tá vendo como nós não conseguimos quebrar? Porque tem que ser uma ação da vontade do perdão de ambos. E doía quando eles puxavam. Literalmente era tão materializado, isso se arrastava por encarnações. Quando eu entendi isso, e quando eu ressignifiquei o que eu via, né, a figura que eu via nessa pessoa, transportei todas as minhas dores para Jesus e perdoei. E uma conversa de perdão rompeu esse efeito magnético tão doloroso para ambos. Hoje eu percebi que isso se vamos entender assim, o magnetismo também é um campo que se cria quando dois elétrons estão em movimento, certo? Isso na nossa física é assim, na nossa física material. É um campo que se cria quando dois elétrons, quando a corrente elétrica passa. O que é essa corrente elétrica? Digamos, o nosso pensamento, ele movimenta esse fluido e cria esse campo. Nosso pensamento, então, tem uma qualidade, se for uma qualidade boa, vai se movimentar e vai transmitir algo bom. Se nós temos uma qualidade ruim, também vai se movimentar. Era isso. Muito bem posto. E um exemplo claro de que se a gente ainda tem vínculos, né, como Jesus disse, vá resolver, eu estou falando com minhas próprias palavras, né, vá resolver os seus débitos com aquele, com os seus irmãos, com o seu irmão, enquanto você ainda está em experiência com ele, né? Porque a gente não sabe, mas essas experiências realmente criam esses vínculos, né? Vamos às dúvidas. Quem mais tem dúvidas? Alguém chegou a levantar algum questionamento ou alguma dúvida com relação à moralização do médium, ao fato de, por exemplo, Tiago vai saber disso, quantos médiums não chegam e dizem, não, eu bebo uma cervejinha no final de semana, no sábado, mas é só no sábado, na quarta-feira, quando eu vou fazer meu trabalho, eu já urinei, já saiu na urina, o álcool já foi embora. Quantas vezes a gente não ouviu falar isso, né, Tiago? E aprendemos outros pontos, outras questões dentro do curso de medicina. Vamos lá, dúvidas? Ô, Chico, pode falar, Cíntia. Ela vai pegar o gancho, ela vai pegar o gancho. Vai pegar. Não, eu acho assim, eu acho que toda pessoa que vai para um trabalho desse, gente, ela tem que ir consciente do que pode e do que não pode fazer. Ela tem que ter essa consciência, porque não adianta. É para o próprio bem dela, é para o próprio organismo dela, para poder trabalhar melhor diante de alguma situação que você esteja. Não precisa ser no centro, coisa assim, qualquer situação, você tem que estar sempre bem, você tem que estar limpa das coisas, limpa de tudo quanto é vício, limpa a mente com uma mente, sabe, se possível, legal, enfim, eu penso assim. Por isso, a minha preocupação, que eu fico assim, muito preocupada, assim, de eu fico preocupada de me dedicar e ainda, e olha que eu procuro fazer o possível para estar dentro disso, mas você vê, eu já não, aqui nessa parte da oração, de ler todo dia, pelo menos 3 vezes por dia o evangelho, de fazer, eu faço oração cedo e à noite, entendeu? Cedo e à noite eu faço. Eu não só faço a oração do Salmo 91, como de Cáritas, como eu faço a outra oração que minha avó me ensinou desde que eu era pequenininha. Eu faço até hoje. Então, eu procuro. Agora, eu não me sinto preparada, assim, sei lá, eu tento, mas eu não sei, eu fico sempre achando que eu não estou ainda dentro dessas coisas, de todo esse
Esse A gente tem que ter comportamento aqui, muito. esse comportamento que tem que se pôr aqui, moral e tudo. Olha, veja, a gente tem que tomar muita cautela, que nós não, como a doutora Cristina fala, nós não estamos no nível de campo magnético de Jesus. E nós nunca vamos estar pelos próximos milênios, tá, pessoal? Então a gente não pode querer alcançar isso. Então é muito importante que a gente se ponha no nosso pequeno, na nossa pequena existência corpórea, dando graças às oportunidades que nos estão dadas para nós evoluirmos e para que a gente possa entender que o mais importante que a gente tem que fazer é não ter uma falsa moral. Como existem muitas pessoas lá de fora que têm uma falsa moral. Não é que eles são falsos, que eu quero dizer. É que a moralidade, ela vai além do fator de dizer assim, eu faço um trabalho para essa instituição, entendeu? Ela vai além de você chegar e dizer, eu sou uma pessoa que falo calma, falo tranquila, então, assim, eu trago paz. Não é, a moralidade, ela é você tem que encontrar aonde você estão, digamos assim, onde estão os seus pecados e corrigir eles diariamente, constantemente. Ali você está trabalhando a si próprio, você está reconhecendo ali que você é um filho de Deus e que você tem erros e defeitos, mas que você está se esforçando naquela existência para alcançar novos níveis evolutivos e se dissipar de todo o lodo que a gente arrasta por milênios, por experiências que nós já tivemos anteriormente e todos os erros que nós cometemos. A gente não pode querer alcançar a pureza de Jesus, tá? Mas a gente tem que saber e ter consciência, estou fazendo esse trabalho, o que que ele faria? Como que ele iria agir, tá? Aquela questão, as pessoas dizendo que Jesus bebe, eu bebo porque Jesus bebia. Tudo isso ali, pessoal, são informações equivocadas. A própria igreja atualmente está tirando o vinho. Por quê? Porque os padres faziam missa atrás de missa, quando estava no final da última missa, estava bêbado. Mas a igreja não pode chegar, a igreja vai ter que passar por reformas, a igreja não pode chegar e dizer, pessoal, nós erramos, Jesus não fazia isso, porque por centenas de anos, né, eles proclamaram que era determinada forma. Então, ali, eles precisam ter é o que eu digo, é um tipo de falsa moral, entendeu? Então, eles precisam ter uma grande moralização, grande moral de alguém chegando e dizer, olha, eu preciso mudar isso daqui, vamos mudar isso daqui, entendeu? E aí é isso. Com relação aos médios, por exemplo, que não procuram se moralizar, né? Então, tudo isso, e aceitam os fatores, por exemplo, não, eu posso tomar uma cervejinha aqui, eu posso assistir, ver um videozinho aqui, tá entendendo? Tudo aquilo ali vai te sintonizar sempre com coisas negativas, vai te sintonizar sempre com aspectos que vão é, te trazer sensações energéticas de espíritos que estão querendo te derrubar e vão fazer de tudo para te derrubar. E a espiritualidade tá sempre. A gente dá um trabalho para eles, você não faz ideia. Dona Cíntia, perdão. Ah, não, tá tudo bem. Na realidade, quando eu vi a palestra, né, eu gosto muito que eu sou visual, então a palestra para mim é bem atrativa. Desculpa, Suzana, vou ser bem sincera. A palestra é bem atrativa para mim. É, e me remete, você falou muito das igrejas, dos padres, porque foi até a questão que a doutora colocou, porque tem padres que se viciaram, tudo, mas a gente fala só das igrejas, mas antes de eu estar com vocês aqui, eu já comecei a entrar dentro do espiritismo. Não foi a experiência na Austrália que eu tive, foi no Brasil essa experiência, e do qual hoje
com todo esse conhecimento que eu estou adquirindo, eu vejo o quanto os centros espíritas estão fazendo conexões completamente errôneas, né? Existe até um grande potencial, mas a conexão acaba sendo errônea, que eu participei de eventos, de festas para arrecadar dinheiro para ajudar o centro espírita que envolvia bebidas. Então, assim, exatamente saiu completamente do foco, né? E o responsável mesmo da casa tem um potencial muito grande, mas muito, não sei se vocês já assistiram o filme Nosso Lar 2. Não, ainda não. Eu assisti já umas 3, 4 vezes, porque eu acho interessante, e, e tem uma das partes do filme que dos desencarnados, ele era um médium, e me remete a essa pessoa por si. Então, tem um potencial, mas não consegue chegar no equilíbrio porque não conhece a realidade realmente do que é ser um médium, do que é estar com um campo magnético clean, quais as conexões que a gente faz, né? Quando eu procurei o Chico, há uns meses atrás, o Chico falou assim: você pensa que aqui vai ser fácil, mas não vai ser. Aqui tem muito mais regras da onde você está vindo. E eu comentei isso com a dona Regina na última quinta-feira e com a Samela e com a Tati, na última quinta-feira no hospital. Apesar de todas as regras que aqui existem, elas não são regras que eu me sinto incomodada. Engraçado, porque eu venho participando de centros espíritas já não é de hoje. E também tinham regras e eram muito mais leves que as nossas, entre parênteses. Mas isso hoje não me incomoda. Para mim, como o Chico falou e a Suzana falou, nós somos seres em evolução, então eu estou sempre errando e tentando acertar, errando e tentando acertar. É 2 passos e um passo back, ou 2 passos. Então, assim, é esse processo, mas isso não me incomoda de forma alguma, é o que eu queria só falar nesse momento. Dona Cíntia, a senhora fala, eu procurei o Chico, mas não foi o Chico não, viu? Porque eu nem lembro muito do que eu falei naquela época. Então ali era mais o Dr. Fernandes falando aquilo para você. Lembro de tudo, de cada palavra, cada vírgula, tá guardado na minha cabeça, nunca mais esqueço. Pois é. O Dr. Fernandes, ele apaga muitas memórias dos atendimentos, tá? Até para eu não chegar a ficar falando esses atendimentos ao Léo, né? Olha, temos atendimento, né? Entendeu? Então essas memórias são tudo apagadas. É interessante você falar a respeito do centro espíritas. Eu tenho uma prima que já trabalha no centro espírita há muito tempo, lá no Brasil. A mãe dela também e tal. E determinada vez eu estava visitando o Brasil, e eu perguntei, como é que tá minha prima? Ah, ela tá bem, ela fez o trabalho lá no hospital, mas hoje tá com uma dor de cabeça imensa, então assim, ficou em casa. Você para assim, hoje em dia você vê, porque o conhecimento adquirido é conhecimento retido. Então hoje em dia você olha assim e diz, peraí, mas ela fez um trabalho para um centro espírita e tá com dor hoje? Depois do trabalho, tá errado. Não é para estar assim, né? Então, aí é onde você começa a entender as coisas deles. O centro espírita que ela trabalha tem um vínculo muito com a afrodescendência, né? Onde tem ali o espírito como é que eles chamam? Não é pai de santo, não, esqueci agora que tem o cachimbo, que fuma o cachimbo, né? Assim, são espíritos que tentam fazer um Preto trabalho velho? maravilhoso, preto velho, é. Então fazem um trabalho maravilhoso, ajudam muitas pessoas, mas prejudicam os médios por causa das viciações, tá? Então, assim, ao mesmo tempo, existem outros centros espíritas que se distanciaram tanto dos mentores espirituais que vira mais uma casa espírita com administração de pessoas encarnadas. Então não é mais um centro espírita, né? É um centro humano que tenta estudar o espiritismo.
Ana Suzana? É o que eu percebo que a espiritualidade permite que se tenham essas instituições, porque talvez é um passo que deram de uma existência pretérita onde Sim, não sim. tinha nada, né? Então é o primeiro grau de consciência, né? Quero fazer algo pelo ser humano, mesmo com toda essa minha carga ainda e a minha imperfeição, Sim, mas pelo menos é um movimento que fazem pelo auxílio. Porém, como a doutora Cristina sempre fala, e o doutor Fernando, o doutor Ricardo, né? Boa vontade não só é suficiente, né? E nós estamos tendo outro conhecimento um pouco além, temos obrigação de praticá-lo, né? Porque eles ensinam que não é só boa vontade, não é só, então tem que ter a moralização também, o poder do pensamento e da ação, né? Da vontade é sobre o indivíduo, então temos que ter a fé que aquilo ali, mesmo não enxergando, mesmo não vendo, os médicos espirituais, eles estão ali presentes, nós podemos pressentir sempre que estivermos conectados. Mas ter a fé de que vai ser curado, assim como ter a fé de que a gente consegue afastar, é crucial. Eu vivenciei isso quando teve uma aproximação recente e eu consegui, por meio de um pensamento muito intenso de ajuda e de fé, de que eu tinha as condições morais para isso. E imediatamente é revertido. Então é fato. Eu consegui, uhum, pela primeira vez, vivenciar. Nem sempre é, e também a gente entender que nem sempre digamos assim, por maldade do espírito. Às vezes ele é um espírito pedindo ajuda, né? Mas a gente explicando em pensamento, olha, por favor, se afaste um pouco. Você vai ser ajudado, né? Então, assim, é, a gente vai criando essa consciência, né? Agora, centro espírita eu também, eu ia para as palestras e passava muito mal, por médios que bebiam, mas chegava a passar 2 dias vomitando, literalmente, com diarreia, com tudo, dos ectoplasmas contaminados. Então, não me fazia bem, me fazia muito sim. mal. Então, todos são prejudicados, só que eles levam para casa e não sabem do fluido. Nós percebemos o fluido, só essa diferença. Todos estão contaminados, na verdade, né? Enfim. E essa É bem, dife- sensibilidade. é bem diferente, desculpa, eu só complementar. É bem diferente, Suzana, isso que você está falando, porque realmente, do que eu vim frequentando, eu não conseguia sair, não conseguia ter essa conexão. É diferente do que eu vivo hoje, que muitas vezes quando eu estou lá com os trabalhadores no hospital, eu até esqueço que a hora passou e aí passa tão rápido que eu queria ficar mais e já acabou, entendeu? Diferente das outras experiências que eu vivi, porque realmente o campo magnético em torno do ambiente, né, que gira, que o Chico me explicou já mais que uma vez, até por umas razões em particulares, é fundamental, é clean, né? Acaba tendo umas contaminações? Tem, porque as pessoas vêm doentes e acaba acontecendo a contaminação em alguns momentos. A dona Regina tá aí que pode dizer, às vezes a gente termina um processo do hospital, alguém está com alguma coisa, mas nada que a gente não se sinta conectado desde quando chega até o final. É impressionante, realmente, quando a coisa realmente caminha de uma forma como tem que ser. Vale a pena lembrar que a doutora Cristina nos salienta nessa aula que a gente só vai passar mal e a gente só vai se contaminar se a gente tem essa mesma característica fluídica. Ou seja, se o nosso, na maioria dos pensamentos que nós temos, tem contaminação, tem eletromagnetismo negativo, um simples pensamento negativo, ele se reproduz. Então, Uhum. por que nós nos contaminamos? Por causa da afinidade que nós temos fluídica com esse tipo de contaminação. Então, não é o paciente que traz, é nós que atraímos esse fluido por similaridade. Então, a gente é que é responsável por essa contaminação. Então, assim, deixar desse vitimismo é muito importante para o nosso trabalho. Assim, dizer assim, olha, onde é que eu errei para ter tanta similaridade com isso?
Ou o Chico ficava contaminado? Não ficava. Por quê? Porque era água e água azeite. Ele fazia os trabalhos, né? Podia ter alguém infernizando, né? Tem uma história ali que conta, né? E que tinha um bêbado que ia cantar alto sempre nas coisas que ele fazia, quando ele ia ver o povo e o pessoal incomodado, não, vou mandar esse bêbado embora, e ele dizia, não, coitado, ele alegra tanto a gente, assim, ele não se contaminava com aquilo. Então, assim, a gente às Concordo, vezes tem uma concordo, percepção, eu tinha essa concordo com percepção também, você. vieram me contaminar, hoje eu já penso diferente, assim, eu digo, o que eu fiz? Onde é que eu Concordo tô com com a minha você. cabeça? Né? E aos Uhum. pouquinhos, claro que a gente não consegue, como a dona Regina, sabe? Eu não sou perfeita também, erro um monte, mas todo dia eu começo a perceber que um pouquinho por dia que eu tô indo melhor. É um grãozinho de areia por dia. É a evolução. O importante é ter é iniciar a consciência. Exato. Vamos nos reportar ao texto inicial de hoje, onde Jesus, não é, quando é apresentado a criança, e, e o próprio pai fala, olha, eu trouxe a criança para os seus discípulos, e o que eles não conseguiram tirar esse espírito. E Jesus fala o seguinte, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Né? Até quando vós sofrerei, ele estava se direcionando aos próprios espíritos que sofrem, porque são espíritos que tentam fazer o mal sem saber do Pai, sem saber, né, da espiritualidade que está aqui sempre nos tentando nos amparar, tentando nos ajudar na nossa evolução. A nossa disposição moral, o nosso desenvolvimento moral, cabe a nós mesmos, reconhecimento das nossas pequenas nuances. Quando acontecer, pessoal, estar no hospital, sentir alguma sensação de dor, alguma sensação, olha, não fiz nenhum tratamento espiritual, mas eu estou sentindo isso, aquele procedimento de autoanálise. Onde é que eu posso melhorar? Onde é que está que eu me sintonizei com essa energia? Durante essa semana, o que foi que eu fiz? Que essa sintonia, que essa energia entrou no meu campo magnético e eu absorvi. Fazendo essas questões, o próprio anjo guardião de vocês vai chegar e dizer, olha, vamos corrigir isso aqui, vamos tentar melhorar ali, né? E aí, devagarzinho, a gente vai galgando esses passos, que é como Jesus disse, né? Se tivesses a fé, um grão de mostarda, como um grão de mostarda, direis a essa montanha, transporta-te daqui para ali. E o que é essa montanha? São as dificuldades que a gente tem no dia a dia. E a nossa fé, ela pode alcançar isso, né? Para que a gente possa transportar as dores, essas sensações, essas coisas que bloqueiam a gente de evoluir. Não, não quero isso. Então, vamos lá, fazer nossa oração final, onde agradecemos imensamente ao nosso querido irmão Dr. Fernando Esquiva e toda a sua equipe de mentores espirituais, de enfermeiros, de assistentes que nos visitam diariamente, que amparam aqueles que tentam se aproximar do nosso campo magnético ainda ativo, sem um determinado controle, e tentam levar esses irmãos para o auxílio, para os atendimentos necessários, para a consulta com seus próprios anjos guardiões, para assim nos dar a oportunidade desse desligamento e dessa observação necessária de nós mesmos. Agradecemos a equipe espiritual da Dona Maria Cláudia Martins, que se faz presente na residência de cada um de nós, onde permite que nós possamos estudar esse material online em nossos lares.
E rogamos a nossa Mãe Santíssima, para que essa energia salutar possa se manter conosco durante essa semana, nos trazendo sempre com a oportunidade de estudarmos no plano espiritual e plano físico. E para que a gente possa cada vez mais galgar essa fé que move montanhas, para auxiliar aqueles que vêm até nós. Assim seja.